Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos estar lendo a palavra dessa noite. Agradecido seja Deus. Livro do profeta Isaías, 61. Livro do profeta Isaías, 61. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Amém. Glória a Deus. Não pode sentar em nome de Jesus. Igreja, todos nós sabemos, que o profeta Isaías é considerado como um dos profetas maiores, não menosprezando os outros profetas, mas Isaías, ele é considerado pelos estudiosos da Bíblia como um dos profetas maiores. Por quê? Porque o seu ministério profético foi por volta de 55 anos. Então, por isso que ele é considerado pelos estudiosos da Bíblia como um dos profetas maiores. Nós sabemos que Isaías, ele profetizou sobre 4 reinados, Vamos conferir Isaías capítulo 1. Nós vemos sobre os 4 reinados que Isaías profetiza, Ou seja, ele serviu como capelão desses 4 reis, Primeiro, nós vemos aqui, visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Nós sabemos, irmãos, que o profeta Isaías, ele era filho de Amós, louvado seja o nome do Senhor. E quando Isaías, ele veio, exercer o seu ministério profético, nós vemos que o Senhor escolhe ele, no capítulo 6, aqui nos fala que Deus mostra para ele, louvado seja o nome do Senhor, uma visão que era a visão dos serafins, Nós sabemos que os serafins são diferentes dos querubins. Os serafins são anjos adoradores. Nós vemos que quando Deus abre os céus e mostra para Isaías a visão daqueles anjos, eles tinham 6 asas, 2 asas eles voavam, com 2 asas eles tampavam o rosto, e mais 2 asas eles estampavam os pés, E ali eles adoravam a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, não é, irmãos? Pois bem, e aqui, irmãos, louvado seja Deus, né? O profeta Isaías, o ministério dele, ele se destaca mais no reinado do rei Ezequias, né? Por quê, irmãos? Porque o rei Ezequias, ele foi um rei, né, que ele restabeleceu o culto a Deus. O povo estava desviado, né? O povo estava na idolatria, o povo estava adorando Baal, Astarote, Baal Zebul, que eram as divindades da época, né? E ali o rei Ezequias, ele faz uma revolução, né? Ele traz novamente, né, o povo para a presença do Senhor. Ele tira os postes, né, que aqueles reis anteriores a ele tinham, né, erguido para Baal. O rei Ezequias lá destrói, né, restabelece o culto, restabelece a presença de Deus novamente, né, sobre o povo de Israel e Judá. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? E ali, louvado seja Deus, através do rei Ezequias, Deus dá, né, para o seu povo um grande livramento. Nós sabemos que aquele rei, que se chamava o rei Senaqueribe, né, ele tentou tomar o reinado do rei Ezequias, né, irmãos? Nós sabemos que o rei Senaqueribe, junto, né, o seu exército, né, que era o maior exército que tinha na atualidade, né, irmãos? Que era o povo assírio, né? Eles tinham um exército. Nós sabemos que o exército de Israel, naquela época, era 600.000 soldados. E o rei Senaqueribe tinha um exército 10 vezes maior que o exército de Israel. Nós podemos ver aqui no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 36, né, que o rei da Síria, né, que era o rei Senaqueribe, ele envia um mensageiro, Isaías capítulo 36, no versículo 2. Então o rei da Síria enviou Rabizaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto do caminho do campo do lavadeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Uzias, o mordomo, Sebinar, escrivão, Joá, filho de Asaf, e o chanceler. E Rabizaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei das Sírias, que confiança é esta que tu manifesta? Bem posso eu dizer, deu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confia, que contra mim te rebelas? Então, irmãos, nós vemos aqui, né, que aqueles mensageiros do rei da Síria, ele zomba, né? Ele zomba de Deus, ele zomba do exército do Senhor, ele zomba do rei Ezequias, ele zomba, né, dos outros países que eram aliados do rei. Meu Deus, é muito forte isso, né, irmãos? O que nós aprendemos aqui? Muitas das vezes, os nossos inimigos, os teus inimigos, olham para você, para mim, para nós, e zombam, achando que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Ele zomba, achando que nós não vamos conquistar nada, que nós não vamos ser ninguém, né, irmãos? Quantas das vezes as pessoas
tiram sarro da gente, né? Zomba da gente, às vezes falam até mal do nosso Deus, às vezes tiram sarro da nossa cara, né? Fala que muitas das vezes a gente sai da igreja, muitas das vezes, né, porque a gente só pensa em igreja, né? Às vezes chama a gente de louco, chama a gente de retardado, chama a gente de xarope. Meu Deus, é terrível, né, irmãos? Porque o povo não conhece, o povo não entende, o povo muitas das vezes não quer aceitar aquilo que Deus tem na nossa vida, aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o povo zombar, deixa a família zombar, deixa o vizinho zombar, mas só que nós temos um Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um Deus que nos guarda, que nos livra, um Deus que supre a nossa necessidade, um Deus que trabalha para o seu povo, como já foi lido aqui em Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o rei zomba de Ezequias. Vejamos, irmãos, versículo 7, Isaías capítulo 36, versículo 7. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá, a Jerusalém, perante esse altar vos inclinarei? Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Síria. Olha só o que ele diz. Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para ele. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Meu Deus, olha que zombaria que nós vemos aqui, irmãos, né? Aquele rei, né? Zombando, humilhando o servo do Senhor, que era o rei Ezequias. Oh, irmãos, se a gente for entrar nessa parte de humilhação, todos nós já fomos humilhados pelo mínimo uma vez na vida. Quantos aqui já não passaram por humilhação? Quantos aqui já não passaram por decepção? Quantos aqui já não foram motivo de zombaria? Mas não tem problema, igreja. Aleluia, Deus está contemplando tudo isso. Aleluia, Deus ele está vendo. Deus ele muitas das vezes permite coisas na nossa vida acontecer. Sabe para quê, irmãos? É para a gente tomar uma atitude, é para a gente tomar uma posição na presença do Senhor, né, irmãos? Muitas das vezes Deus ele permite o nosso inimigo nos afrontar. Sabe para quê? Aleluia, que é para a gente orar mais, para a gente buscar mais, para a gente ter mais confiança no Senhor, meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente com Ezequias. No capítulo 37 de Isaías, Ezequias, depois que ele foi afrontado, foi confrontado, foi humilhado pelo rei da Síria, chamado Senaqueribe, no capítulo 37, aleluia, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Seminal, escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de pano de saco grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, é dia de vitupérios, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar a luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido
ainda existe uma solução para aquele que busca o Senhor, ainda existe providência de Deus para o seu povo. Muitas das vezes nós pensamos que o Senhor não está vendo, muitas das vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas Ele está somente esperando a gente tomar uma posição, a gente tomar uma decisão, a gente tomar uma iniciativa. Louvado seja Deus. O rei Ezequias, igreja, ele teve tudo para desanimar, ele teve tudo para entregar o seu reinado de mão beijada para o rei da Síria, né, irmãos? Mas o que ele fez? Ele orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele não abaixou a sua cabeça, ele não abaixou a retaguarda, ele não deixou de confiar no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aí veio a resposta do Senhor. Vamos conferir. Isaías 37, versículo 6. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porém nele o Espírito, e ele ouvirá no rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Meu Deus, olha a providência de Deus, irmãos, a favor daquele que ora. Olha a providência de Deus a favor daquele que busca. Olha a providência de Deus, igreja, a favor daquele que tem compromisso na oração. Oh, glória a Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos conferir. Aleluia, glória a Jesus. Ezequias ora ao Senhor. Isaías 37, versículo 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos, ouve, abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, a quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os teus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos aos altos, contra o Santo de Israel, por meio dos teus servos, afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros, subi eu aos cumes dos montes e aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque
Eu cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Meu Deus, aleluia. Olha a resposta de Deus, aleluia, para aquele que ora. Glória a Jesus. Versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira, pelo amor por onde vier, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha o que acontece, irmãos. Versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e foi-se, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esarabão, seu filho, reinou em seu lugar. O que nós vemos aqui, irmãos? Aleluia! Que Deus ouve a resposta do justo, Deus ouve a resposta daquele que ora, Deus ouve a resposta daquele que busca. Aleluia! Glória a Jesus. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Aleluia, louvado seja Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Glória a Jesus. Esse é o poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o poder daquele que é escolhido, daquele que tem chamado, daquele que é vocacionado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos estão entendendo a palavra? Diz amém. Amém. Quantos estão entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando contigo nessa noite? Diz amém. Amém. Glória a Jesus. E aqui, não para por aí. Isaías profetiza no capítulo 61 sobre, aleluia, uma passagem, uma profecia falando acerca do Messias. Todos nós sabemos que essa profecia do capítulo 61 de Isaías, quando ele é usado pelo Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele não está falando dele mesmo, mas sim uma profecia escatológica acerca do Messias. E todos nós sabemos que o Messias é o Senhor Jesus. A palavra Messias significa o ungido. Repita comigo: o ungido. Repita comigo, igreja: o ungido. Mais uma vez: o ungido. Louvado seja
proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Nós vemos aqui, irmãos, em Lucas, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Vamos conferir o Evangelho de Lucas, capítulo 4, louvado seja Deus. Lucas, capítulo 4. Glória a Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele chega no templo, irmãos, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele pega o livro do profeta Isaías. Por que o livro do profeta Isaías? Porque naquela época não existia a Bíblia que nós temos hoje. Os livros que tinham eram os livros da lei, né? O Pentateuco, alguns livros históricos, né? Louvado seja Deus, alguns livros, né, irmãos, dos profetas menores, alguns dos profetas maiores, né? Então, todo sábado, quando aqueles judeus, quando aqueles rabinos entravam na sinagoga, eles liam o livro do profeta Isaías, eles tiravam o rolo, e ali o Senhor Jesus, quando Ele entra naquela sinagoga, é-lhe dado, louvado seja o nome do Senhor, o livro do profeta Isaías. Vamos conferir, Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra? Diz amém. Quantos estão entendendo? A palavra diz aleluia. Glória a Jesus. E nós vamos ver aqui, irmãos, louvado seja Deus, né? Quando o Senhor Jesus lê esse livro, Ele estava dizendo para aqueles judeus que Ele é o Messias, mas infelizmente aqueles homens não reconheceram o Senhor Jesus como Salvador, não reconheceram Ele como Messias, não reconheceram Ele como ungido, e eles foram e o expulsaram da cidade de Nazaré, e ele foi expulso, mas ele não parou de pregar, mas ele não parou de fazer milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando ele chega na cidade de Cafarnaum, lá na Galileia, glória a Jesus, ele estava, né? Louvado seja Deus, glória a Jesus, pregando, né, a palavra do reino. Glória a Jesus. Vamos conferir. E descendo a Cafarnaum, Lucas capítulo 4, versículo 31. E descendo a Cafarnaum, cidade da Galileia, os ensinava nos sábados, e admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este clamou em outra voz, dizendo: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha aqui, irmãos, os próprios espírito maligno confessando que Jesus é
o Filho de Deus. Oh, aleluia! Ah, meu Deus, o que nós vemos aqui, irmão? Que nada pode parar, nada pode deter aquele que é ungido, aquele que é escolhido, aquele que é vocacionado, aquele que é consagrado a Deus. Nada pode parar, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Glória a Jesus. Quantos estão entendendo a palavra? Diz amém. Glória a Jesus. Vamos conferir para encerrar. Mateus, capítulo 28. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 28. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 28, versículo 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, maravilha de Deus, aleluia, glória a Jesus. Ele deu esse poder para a sua igreja, Ele deu esse poder, louvado seja o nome do Senhor. Ele deu esse poder para nós, irmão. Só basta a gente crer, só basta a gente acreditar, só basta a gente confiar, só basta a gente, aleluia, louvado seja Deus, ser mais obediente à palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Infelizmente o horário já não nos permite, né? Glória a Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos, né, que domingo é a nossa Santa Ceia. Amém? Glória a Jesus. Domingo é a nossa Santa Ceia, né, irmãos? Amém? Então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. E o Senhor continue, meu Deus, levantando pessoas ungidas, consagradas, revestidas do teu poder e da tua graça. Meu Deus, mesmo que venham as barreiras, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venha, meu Deus, aleluia, a oposição, mas nada pode calar um adorador, mas nada pode derrubar aquele que o Senhor escolheu. Oh, louvado seja Deus. Continua, Senhor, levantando a tua igreja, levantando o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja,